Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, também o versículo 12. Pequena palavra de reflexão, testemunho e gratidão a Deus nesta noite maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. A palavra do Eterno, conforme a versão que está nas minhas mãos, diz assim: E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar, de exaltar e de louvar aquele que vive e que reina para todo sempre. Igreja, nós conhecemos essa história bíblica. É sabido de todos nós, leitores das Sagradas Escrituras, que aqui no capítulo 12, o apóstolo Pedro, homem esse escolhido por Deus, discipulado por Cristo Jesus, e que alcançou a maior patente eclesiástica que um obreiro pode conquistar no reino. Ele se tornou apóstolo do reino do Deus vivo. Não obstante a essa linda biografia, enfrentou dificuldades. E eu me atrevo a dizer que no capítulo 12, Pedro enfrentou uma das maiores adversidades da sua carreira cristã. Porque Satanás tomou Herodes como uma ferramenta para se opor ao projeto de Deus, para traçar limite para o ministério do homem de Deus e para pôr um ponto final na história de Pedro. A gente sabe e entende porque Herodes primeiro colocou Pedro na prisão. A palavra prisão significa limite traçado. A primeira estratégia do diabo sempre será traçar limite para a igreja, mas o inferno tem que entender que o limite da igreja é os céus de glória. Ninguém vai parar como o diabo e os seus demônios querem. Porém, Herodes decretou a morte também de Pedro. Para mim e para você, a palavra morte significa uma nova etapa, uma nova página no livro da nossa existência. Mas para quem não tem Jesus, a palavra morte significa ponto final. Morreu, acabou. Então, subentendendo o que eu disse a priori, prisão, limite traçado, morte, ponto final. Estratégia satânica, traçar limite para a igreja, em última instância, pôr um ponto final na história da igreja. Mas quem dá a última palavra na minha e na tua vida é Deus. E pode hoje estar encerrando mais um ano, todavia está começando mais uma página no livro da minha e da tua vida. E essa semana, por direção do Espírito Santo, o nosso pastor orientou toda a igreja. Semana de gratidão, louvor a Deus. E gratidão é coisa nobre. Eu já disse isso aqui na noite de terça-feira. Gratidão agrada a Deus. E à luz da Bíblia, quando a gente agradece, Deus costuma nos dar mais. Não que Ele seja obrigado, mas todas as vezes que você vê alguém que alcançou uma vitória dada por Deus e agradece a Cristo Jesus, automaticamente ele alcança outro milagre. Eu falei terça-feira, vou repetir, foram 10 curados fisicamente. Um voltou para agradecer e aquele que foi grato alcançou, além da cura física, a vida eterna. Quando a gente agradece, Deus concede mais. Agora o detalhe é que quando a gente está precisando de oração, numa situação tal como a do apóstolo Pedro, porque Pedro estava preso, correntes amarrando ele, e automaticamente ele perdeu o cinto, a sandália e a capa, porque a Bíblia vai nos mostrar que a igreja orava e intercedia por ele. O anjo da providência desceu, quebrou o cadeado, rebentou a corrente, abriu as portas. Coisa linda é quando Deus quebra cadeado em nossas vidas,
abre portas e rebenta a corrente. Na vida de Pedro, isso aconteceu porque a igreja intercedeu por ele. Eu quero que você entenda que esta igreja também é uma igreja intercessória. Aqui tem um ciclo de oração, aqui tem uma tarde da bênção, aqui tem o anjo da igreja que constantemente está orando. E é por isso que muitas das vezes cadeados são quebrados na nossa vida, correntes são rebentadas, portas abrem. Não é sorte, é alguém que orou por nós. Quem sabe aquela pessoa que você menos espera. E por último, quando o cadeado quebrou, a corrente rebentou e a porta abriu, o anjo falou para Pedro: pega o teu cinto, cinge, pega a sua sandália e calça, pega a sua capa e reveste os teus ombros. Na tipologia bíblica, é sabido de todos nós que o cinto representa a identidade. Naquela época não tinha cartório. Se era menina, dava-se um colar, dracma, a parábola da dracma perdida. Se era menino, homem, macho, dava-se um cinto, identidade. É menino, é homem. Nada de negócio neutro, e eu paro por aqui e prossigo na Bíblia. É macho ou fêmea. Então Pedro, na prisão por perseguição de Satanás, perdeu a identidade. Muitas das vezes a gente perde a identidade. As pessoas olham para a gente, pastor Gilmar, quando vê a gente na prova, já não nos vê mais como homem de Deus. As pessoas olham para nós em meio à perseguição, já duvida da nossa chamada. Só que a igreja orou, Deus deu ordem ao anjo, o milagre aconteceu de uma maneira tão extraordinária, que até a identidade foi restaurada. A de Garavelo voltará a ser uma igreja que outrora brilhou nesse setor. Eu já andei por aqui, já escutei tantas boas novas acerca desta igreja aqui no Garavelo, e a minha oração é para Deus restaurar nossa identidade. Voltaremos a revestir-nos com o cinto da identidade. E também o anjo diz: calça a sua sandália, sai daqui descalço não. Na tipologia, sandália fala de estrutura. O anjo está dizendo: em meio à prova a gente perde até a estrutura, mas o Deus que restaura e restitui, nesta noite está restaurando a sandália nos teus pés. Nós vamos terminar o ano com os pés calçados, e vamos ter 366 dias de estrutura dada por Deus. E por último, o anjo disse: pega a tua capa, porque mais do que estrutura, mais do que nome, é a capa que fala de revestimento. Espírito Santo, unção de Deus. Muitos têm estrutura, tem nome, mas não tem a presença de Deus, que é a capa. Que o Espírito Santo guarde em nossas vidas. Identidade sim, estrutura sim, mas acima de tudo, a capa que fala da presença de Deus nas nossas vidas. E termino dizendo: quando Pedro estava na prova, a igreja orou, mas quando a identidade foi restaurada, a estrutura foi restituída e a capa foi renovada, Pedro não pegou descendo, como diz o pastor Abigail Filho, não deu linha na pipa. Porque quando a gente não tem nome, pastor, a gente lembra da igreja, liga para o pastor. Quando a gente não tem estrutura, a gente lembra do ciclo de oração, lembra do irmão. Mas é só pegar um nomezinho, adquirir uma estruturazinha, que a gente dá linha na pipa, pastor Fábio. Mas Pedro não. Deus restaurou o nome, restituiu a estrutura, devolveu a unção e a capa. Em vez dele subir no pedestal e dizer: agora sou o cara. Eu li com vocês no versículo 12, que ele voltou lá na igreja, na casa de Maria, mãe do evangelista João Marcos, que estava orando por ele no momento mais difícil da vida dele. Alguém me perguntou ontem: aonde o senhor vai passar a virada do ano? Eu disse: já tem mais de 2 décadas, que toda virada do ano eu passo na casa de Deus, no meio do povo de Deus, porque quando eu estava na prova no deserto, foi o povo de Deus que orou por mim, que intercedeu por mim, que jejuou por mim. Então eu termino o ano agradecendo e começo o ano na casa de Deus. Está na hora de fazermos como Pedro: gratidão, reconhecimento, entrar no templo numa noite memorável como essa e dizer: meu sentimento é só de gratidão a Deus. Até ontem de manhã
Por volta das 8:30 da manhã, a missionária Raquel, minha esposa, muito sábia, conscientemente, me falou: meu bem, eu entendo. E quem é mulher vai compreender. De repente os homens têm dificuldade para entender. É uma vez na vida, é uma vez no ano. Culto de virada. Toda mulher quer vir com vestido novo. Mas até ontem eu tinha dito para a missionária Raquel assim: meu bem, essa semana é só gratidão. Até a minha única agenda, a última do ano, eu ofertei ela em gratidão. Então essa semana eu não estou pedindo nada. Nós não temos recurso nenhum, meu bem. Mas que bom que nós temos o vestido que você usou o ano passado. Ela falou: amém, meu bem, vamos com ele de novo. Aí ontem de manhã, uma irmã liga para mim dizendo: pastor, confere o número do seu Pix. Eu falei: está conferido, mas qual o motivo? A gente fica até com medo desse negócio de Pix aí, é muito sério, né? Ela disse: não, pastor, é que Deus me desinquietou aqui para me mandar R$500 para o senhor. Eu falei: Deus está tocando o meu coração para receber. Ele não me desinquietou, não. E o bom é que a minha única agenda dessa semana, a última da semana, que eu ofertei em gratidão, a priori foi R$250. O senhor lembra, né, pastor? Da agenda de quinta. Aí ontem Jesus olhou e falou: você ofertou 250, eu estou te dando 500. Ô glória! Aí na hora do almoço eu falei para a missionária Raquel assim: o almoço está pronto? Ela: sim, meu bem, o que foi? Eu falei assim: não, que depois do almoço nós vamos ali na Igualdade para tu comprar seu vestido. Ela falou: não, então come rápido. Eu falei: não, vamos devagar, né? Deixa Deus trabalhar. Gratidão produz milagre além do que você já tem alcançado. Seja como Pedro. Satanás, da pessoa de Herodes, pensou: vou pôr limite na vida dele, vou pôr um ponto final na história dele. Ele voltou na igreja para agradecer. Quem conhece de história sabe melhor do que eu, que a história de Pedro não terminou ali. Pelo contrário, ele foi para a Inglaterra pregar, foi para Roma ministrar. Há quem diga que ele passou no Líbano, ele passou em vários países da Arábia. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele voltou para agradecer, o diabo pensou: acabou. Deus falou: estou alargando as fronteiras e dando um ministério internacional. Quem viver verá que a tua história ainda vai longe.